Estamos chegando com mais um episódio, mais um Canal Esportes pela sua TV Mar, canal 525, pela NET Claro, portal Gazeta Web e aplicativo TV Mar. Estamos juntos daqui para frente para trazer tudo aquilo que foi destaque pela próxima meia hora, Tudo aquilo que foi assunto no ambiente esportivo, você vai poder acompanhar daqui para frente com os gols também dessa última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com os já conhecidos rebaixados para a Série C e as equipes também que alcançaram um índice suficiente para representar o nosso país na Copa Libertadores da América do próximo ano, a principal competição do continente. E claro, com o título do Palmeiras sendo repercutido também aqui no programa. Nós vamos falar também das situações relacionadas à Copa do Mundo, que já está prestes a começar. Rapaz, a Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro, tá? Então daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui também nesse programa todos os detalhes para você que me acompanha pelo portal Gazeta Web. Estamos entrando agora em sua casa, em seu trabalho, você que me acompanha em qualquer ponto do planeta, com o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Vamos iniciando o programa de hoje trazendo notícias para você que me acompanha em qualquer ponto do planeta. Pode mandar também as suas mensagens, lembrando que esse programa será exibido também no nosso canal no YouTube, uma ferramenta importantíssima para a sua interação. Dá aquele like, se inscreva, dá aquele joinha também e receba as nossas notificações, tá certo? Vamos começar o programa de hoje falando de Mundial. A Copa do Mundo está prestes a começar e, naturalmente, a convocação da seleção brasileira foi feita na semana passada pelo técnico Tite, com a surpresa do Daniel Alves, como nós já repercutimos, com a participação do Thiago Silva também, com a juventude nos homens de ataque. O Antony foi convocado, o Neymar também convocado e também todo o processo que envolve esse cheirinho de Copa, como diz o Globoesporte.com, que dá como destaque exatamente essa situação do primeiro dia de treino da seleção brasileira, direto do CT da Juventus, da Itália, em Turim, já preparando aí para o jogo contra a Sérvia, se preparando, a seleção do técnico Tite para o jogo contra a Sérvia. Senegal chegou também para a Copa do Catar sem Sadio Mané, ele que inclusive é o principal jogador da seleção senegalesa, o Mané, para a participação do Mundial. Como estão os adversários do Brasil há uma semana da Copa, tem esse raio-x sendo feito, mas vamos começar o programa de hoje falando exatamente de Senegal. Vamos abrir aqui rapidamente, porque a chegada da seleção senegalesa estava sendo também acompanhada com muito interesse. Atacante do Bayern está em avaliação após sofrer uma lesão na última semana e entrou na convocação do técnico Aliou Cissé, mas ainda não tem data de previsão de chegada para a disputa da Copa. A dúvida toma conta se o Mané vai ter condições de disputar esse Mundial por conta dessa lesão. Durante a madrugada desta segunda-feira, a seleção de Senegal que desembarcou no Catar e sem contar com o principal nome da sua convocação, o atacante Sadio Mané, do Bayern de Munique. A ausência do atleta no voo foi confirmada pela assessoria de imprensa da equipe, que ainda aguardam a definição sobre a data de chegada do jogador. E aí o que diz é o seguinte, em contato com a mensagem da reportagem, da assessoria. Não posso dizer onde ele está, mas posso confirmar que ele não estava no voo. Não temos nenhuma informação sobre a data de chegada dele, ou seja, ninguém sabe de nada. É o velho drible que está querendo ser dado para a imprensa com a chegada da seleção de Senegal, mas sem seu principal convocado para a disputa do Mundial. Será que Senegal estará mais enfraquecida para a disputa da Copa do Mundo? Isso só o tempo dirá. Dando uma olhada agora, um raio-x ainda nesta Copa do Mundo, eu gostaria que nossa equipe lá na retaguarda fosse buscar exatamente os jogos de estreia, principalmente do grupo do Brasil nesse Mundial. Tem Copa do Mundo, então naturalmente todo mundo está querendo se preparar para ver quais são os jogos, a programação da seleção, que é muito importante também, pegar os jogos do Brasil, que estreia contra a Sérvia. Tem todo o aparato também que está sendo montado, algumas empresas, inclusive, já definindo uma mudança na logística, na forma de trabalho. Tem empresas que têm liberado aí, vai liberar os funcionários com 1 hora antes da bola rolar. Outras que montarão uma estrutura para poder deixar ainda mais integrados seus funcionários durante os jogos da seleção brasileira em dias de semana, em considerados dias úteis.
Então isso acaba sendo uma das estratégias que as empresas têm adotado para poder manter os seus funcionários por um maior tempo em atividade, porque todos nós já sabemos que durante o Mundial, em dias de jogos do Brasil, vai ser considerado feriado. Então, é preciso destacar essa situação em termos de programação, de agenda para os jogos da seleção brasileira. Que na primeira fase, como de costume em outras Copas, todo mundo já sabe, terá 3 partidas, onde precisará alcançar uma pontuação necessária para ficar ou em primeiro ou em segundo no grupo, para poder avançar de fase. Tá? Então o Brasil precisa dessa pontuação em 3 jogos. Todas as equipes do grupo do Brasil terão 3 jogos. Então precisa dessa pontuação para poder passar para a próxima fase. Se isso não acontecer, a seleção é eliminada da Copa. A França, por exemplo, já teve esse sabor amargo, né? Teve toda essa situação já vivida em ser eliminada na primeira fase de uma Copa do Mundo. Estou falando de fatos recentes, né? Tinha conquistado o Mundial em um ano, em 98, mas em 2002 parou na primeira fase da competição. Então não dá para desprezar essa situação. Um ano em que o Brasil foi campeão do mundo, né? Conquistou realmente o título do pentacampeonato mundial em 2002. A seleção brasileira teve esse fracasso, exatamente. A seleção francesa teve esse fracasso em 2002, depois de ter conquistado o Mundial em 98. Então tem todos os adversários do Brasil, né? A uma semana da Copa, Camarões, Sérvia e Suíça entram na reta final de preparação. No dia 24, o Brasil enfrenta a Sérvia às 4 da tarde, no horário de Brasília. No mesmo dia, às 7 da manhã, as outras 2 seleções do grupo, Suíça e Camarões, também se enfrentam, não é? E faltando uma semana para o começo do Mundial, a ideia é passar como estão os adversários do Brasil para esta competição. Vamos ver a Sérvia primeiro, que o Brasil vai enfrentar de cara, né? Se apresenta na cidade de Pazová nesta segunda-feira. Na terça viaja para Manamá, capital do Bahrein, para a reta final da preparação para a Copa do Mundo. E na sexta joga o último amistoso preparatório contra a seleção local. E no sábado já viaja para o Catar. A seleção da Sérvia vai treinar também em Doha a partir do dia 19. O técnico é Dragan Stojkovic, né? Divulgou na sexta-feira a lista de 26 convocados, com alguns jogadores conhecidos do futebol europeu, como o Vlahovic, da Juventus, o Mitrovic, do Fulham, o Tadic, do Ajax e o Milinkovic, né, da Lazio. São jogadores da Sérvia para este Mundial, considerados os mais badalados, né, para o Mundial. Falando dos jogos em que a Sérvia realizou nessa preparação, a Sérvia venceu a Noruega por 2-0, venceu também a Suécia por 4-1, empatou em 2-2 com a Eslovênia e também venceu a Suécia novamente por 1-0, além de 4-1 na Eslovênia. Ou seja, vem com a série invicta a seleção que o Brasil vai enfrentar na estreia do Mundial. É muito importante dizer isso. A Suíça, que é a primeira seleção do grupo do Brasil a chegar no Catar, foi a primeira seleção, né, principalmente nessa programação, a divulgar a sua chegada ao local do Mundial. Os adversários treinam em países vizinhos, mas os suíços já garantiram a presença em Doha. Os jogadores se concentram perto da cidade, né, no estádio onde a estreia da seleção brasileira também será um pouco distante do centro da cidade. Ou seja, toda a logística da seleção suíça foi muito bem elaborada para a disputa do Mundial. Isso pode ser um fator também de peso para garantir a classificação dos suíços para a próxima fase. A logística também faz parte e é importante para uma seleção no momento de uma disputa de uma competição de tiro curto. Vai fazer o seu último amistoso preparatório para a Copa do Mundo na próxima quinta-feira. Vai enfrentar Gana com dúvidas em relação ao volante Xhaka, que é seu grande astro. O jogador deixou o jogo do Arsenal no fim de semana contra o Wolverhampton com dores, mas de acordo com a imprensa local, não tem lesão. Então o Xhaka está garantido no Mundial, tá certo? O técnico é o Murat Yakin, que anunciou na quarta-feira passada 26 convocados para a Copa. A relação inclui 4 goleiros, sendo 2 que lidam com lesões, que é o Sommer e o Olin, né? O Sommer do Borussia Mönchengladbach, né? Da Alemanha, é um grande goleiro, tá? O Sommer muito experiente, inclusive, é o titular da posição, mas ainda não tem presença confirmada para os primeiros jogos do Mundial. Então, essa é a situação da seleção suíça, que nos últimos 5 jogos
venceu a República Tcheca por 2-1, venceu a Espanha por 2-1, olha aí, seleção grande, hein? Venceu a Espanha por 2-1, venceu a Suíça, aliás, venceu Portugal por 1-0, depois perdeu para a Espanha por 1-0 e tomou 4-0 de Portugal, ou seja, tem 2 vitórias, 2 derrotas, né? 3 vitórias, aliás, e 2 derrotas da seleção suíça, diferentemente do que foi a Sérvia. E finalmente, com esse raio-x das seleções, Camarões, adversário inclusive da Suíça na estreia, está concentrado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Apenas 5 jogadores já se apresentaram para a Copa do Mundo. O restante começa a se juntar aos companheiros hoje, né? O último jogo da seleção de Camarões antes da Copa do Mundo será contra o Panamá, no dia 18 de novembro. O técnico é o ex-jogador Rigobert Song, ex-jogador da seleção camaronesa, anunciou na última quarta-feira os convocados. E assim como o Brasil, Camarões levará 9 atacantes à Copa. O destaque é Choupo-Moting, que vive grande fase com a camisa do Bayern de Munique. Então são esses os adversários da seleção brasileira. Falando dos jogos, Camarões 1, Jamaica 1, dos últimos 5 jogos. A seleção camaronesa perdeu para a Coreia do Sul por 1-0, perdeu para o Uzbequistão pelo placar de 2-0, depois enfrentou a Guiné Equatorial e venceu por 2-0 e perdeu novamente, né, para a Guiné Equatorial, perdeu nessa lista, né, de 5 jogos, perdeu no jogo da volta para a Guiné Equatorial por 1-0. Não acho que a seleção camaronesa, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, vá longe nessa Copa do Mundo e venha repetir o feito de 1990, quando passou para a segunda fase da competição, eliminando inclusive a Argentina naquela oportunidade. A Argentina que tinha eliminado o Brasil, vocês lembram, né? De Camarões de Roger Millar, né? Vocês lembram, né? Pois é. Camarões, eu acredito que não vai ficar muito nessa ideia não, tá? De 1990. Deve parar na primeira fase. Os favoritos desse grupo, eu diria que são Brasil e Suíça. São as 2 seleções favoritas a passar de fase. Agora, é claro que a Sérvia pode surpreender, porque Mundial é Mundial, minha gente. Mundial é Mundial. Tudo que foi visto até agora, em eliminatórias, em jogos amistosos, esqueça. Mundial é Mundial. Mundial é para quem tem aquele lá em roxo, entendeu? Precisa ter, para poder jogar e jogar com personalidade. É por isso que a camisa da seleção brasileira é temida no Mundial, por isso que a camisa de uma Itália, quantas e quantas Copas do Mundo nós já acompanhamos a Itália chegar desacreditada, com um time ruim, mas chega na ideia do Mundial e cresce, né? Bom, vamos trazer aí os gols? Já temos gols? Vamos lá então começar com São Paulo, que goleou o Goiás, mas ficou fora da fase de grupos da Libertadores da América, não alcançou a pontuação suficiente para a Copa Libertadores da América, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Vamos ver. Esquerda, Wellington traz por dentro, rolou, lá vem a batida do Nestor, a bola subiu muito, foi embora. Nestor encostou, Igor Gomes levanta para a grande área, o toque de cabeça! Galopo! 20 minutos do primeiro. Fiquei com a sensação que foi meio sem querer, que a bola veio, de repente estava em cima dele, ele cabeceou lá no cantinho. Repare, tem o Caleri, tem o Luciano, olha lá, a bola veio, o Galopo veio no susto, desvia. Galopo tenta ali por dentro no Caleri. Galopo, grande bola para a passagem do Nestor, que bola para o Luciano, ele, o goleiro, a batida, pega, Tadeu! Rodrigo Nestor está colocado. Lá vem a bola ali na marca do pênalti, Galopo tocou, a bola foi para fora. Passamos da marca dos 25. Rafinha, Pablo Maia, chega de trás o Léo, tem o Wellington lá na ponta, ele preferiu por dentro, Caleri, grande bola para o Luciano, a batida! Gol do São Paulo! Luciano! 25 minutos do segundo tempo, numa enfiada
Enfiada de bola espetacular do Caleri. Luciano pega no contrapé o goleiro Tadeu. Você está revendo, ele estava... Aí a tentativa da virada, a bola é boa, hein? Bola longa. Marcos Guilherme invadiu a grande área, cortou, trouxe por dentro. Rolou, não rolou. Tocou para trás, Thales. Aí perdeu o ângulo, né? Marcos Guilherme tem outra chance, voltou para ele, bateu direto! Gol do São Paulo! Marcos Guilherme na marca dos 32 minutos, amplia para o São Paulo. Na primeira situação do jogo, da jogada, era a sensação de que ele tinha perdido a jogada, né? Só Mais vamos 3. para os acréscimos, mais 3 minutos, vamos aí para o final do jogo. Olha a bola para dentro ali no Ruani, invadiu a grande área, olhou para o goleiro, a batida! Gol do São Paulo! Juan na marca dos 45 minutos para virar a goleada. Você está revendo aí o passe do Thales. Muito bem, você acompanhou então os gols dessa vitória do São Paulo, mas foi um resultado insuficiente para as pretensões de participação da Libertadores da América no próximo ano. O time do Juventude reenfrentou o Ceará, os dois já rebaixados, de mãos dadas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já são dois que nós já sabemos também que o CRB vai enfrentar no próximo ano, o Juventude e o Ceará. Dois adversários dificílimos que o CRB terá pela frente. E as duas equipes se enfrentaram nesta despedida da primeira divisão do futebol nacional com o estádio vazio, né? Você acompanhou o Ceará jogando em casa, de estádio vazio. Vamos dar uma olhada como foi o jogo. Eric e Léo Rafael. É Eric quem vai pra bola, pé esquerdo. Pegou na rede pelo lado de fora. Sobral. Buiu de novo. Bola da direita, o cruzamento, desvio, Kleber! Gol do Ceará! Kleber! Abre o placar na Arena Castelão. Rebaixado para a Série B. Vitor Gabriel, toque de primeira. Que bolão! A chance saiu, cara a cara. Richard! Na fase de grupos da Libertadores. Fernando Sobral bateu, pegou e deu rebote. Gol do Ceará! E bobeou agora o zagueirão do Ceará, Moraes. Tenta escapar ali do Marcos Vitor, invadiu a área, rolou a chance. Gol! Bruno Pacheco cruza, Kleber tenta de cabeça, vai para fora. Gabriel Lacerda na disputa, melhor para o Vitor Gabriel, fez o lançamento para o Guilherme Parede, tem a chance do empate, Guilherme Parede tocou na trave, voltou, Richard faz a defesa. Foi desarmado o Moraes, Eric ajudando ali atrás. Vitor Gabriel, chegou à área, Vitor Gabriel levou a melhor, Richard na jogada. Aqui a cobrança curtinha. Cruzamento do Giovani. Tira mais uma, Rodrigo Soares. Gol! Um golaço do Fernando Sobral. Aos 24 do segundo tempo. Pegou da entrada da área. Reveja. O Rodrigo Soares tira e ele chega, bate de primeira, a bola toca no travessão e cai dentro do gol. De peito, de pé, uma batida bonita. Eric na cobrança. A chance do quarto gol para virar goleada na Arena Castelão. Eric contra Pegorari. Eric partiu. Partiu de pé esquerdo, a batida no canto. Gol! Pois é, né? Você viu aí, né? Jogo de bons gols, de bonitos gols da equipe do Ceará, né? Que se despediu com a vitória, mas o resultado também foi insuficiente, porque a equipe já tinha entrado em campo sabendo que estaria na Série B, ou que estará, né, na Série B no próximo ano, né? Ao lado do próprio Juventude.
Na parte de cima, na classificação geral da Série A, tivemos o duelo do campeão Palmeiras contra o Internacional, que foi, por diversos momentos, nessa mesma Série A, um adversário, uma pedra no sapato da equipe do Palmeiras. Chegou a ameaçar em determinados momentos o título do Palmeiras, mas ontem os dois times puderam tirar a prova dos 9 para avaliar os dois elencos e ver quem tinha mais milho para fazer pipoca. Pepena batendo escanteio. 0 Internacional, 0 Palmeiras. Maurício na primeira trave. Vitão! Sobre o gol de Vinícius Silvestre. Vitão subiu livre para cabecear. Alemão no pivô. Bom toque pro meio. Maurício! Gol! É do Internacional! Maurício! Alemão! Maurício! Rede! Maurício, autor do gol. Olha a sobra do Internacional, Bustos trabalhando com Wanderson, entrou na grande área, bate cruzado, Wanderson, mais um chute, Vinícius toca na bola, escanteio, resolve voltar o lance, Wanderson, na cavadinha, pro Bustos, no drible, Bustos acreditou, driblou, gingou, Tyson, faz a distribuição, Maurício, cruzamento, Alemão, gol! Atuesta dava condição. A bola do Palmeiras de novo. Vacilou o René. Palmeiras acelera. Vem. É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Dudu pelo meio, a distribuição na esquerda. O cruzamento por baixo. Defesaça, Kehler. Pegando o chute do Hendrick, a queima-roupa. Inter buscando há muito tempo, desde 79, essa conquista de Campeonato Brasileiro. Olha o Danilo, girou, bateu pro gol. Vamos caminhando pro fim do jogo, pro fim do Brasileirão, para Internacional e pro Palmeiras. Tem cruzamento, a tentativa era do Murilo. Tabata para dentro, Navarro! Kehler! Tem lançamento pro Wanderson, o toque! Sobrou para ele, condição legal, Vinícius saiu do... E encerrando esta edição do Canal Esportes para mais uma atração que vem logo na sequência, nós vamos deixar você com os gols também da partida entre Fluminense e Bragantino pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu te espero amanhã, a partir das 11, aliás, a partir do meio-dia, para mais uma edição do programa Canal Esportes. Até lá. E a inversão, Samuel Xavier. É esquerdo, faz o levantamento na área, Cleiton espetacular! Aderlan cortou mal. Iago Felipe. Faz abertura. Samuel Xavier colocou na frente, rolou mais atrás. Quem chega, o toque pra fora. O Fernando Diniz, ele novamente falou com o Matheus Martins para ele jogar aberto, mais avançado depois dessa jogada. E bola pro Arthur. Protege, põe pro chão, é pênalti. E ele tá marcando a falta. 30 minutos. Isso até atrasou a parada para hidratação aí que já tinha anunciado a nossa reportagem. Olha o Cano! Gol! É Fluminense! Do artilheiro do Brasileirão. Mais um gol pro Lorenzo. Luan Cândido, pé esquerdo. Fábio foi lá buscar. Mas não foi tão forte. Cleiton. Estão reclamando de cotovelada. Tenta ali uma reposição rápida. A bola pro Arthur, pé direito. Fábio.